Olá, tudo bem, pessoal? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Esse é um vídeo aqui mais de manutenção da JGPX, né? Já tem outros vídeos aqui no canal falando sobre. Então vamos lá, vamos utilizar o relatório mais atualizado que acabou de sair. Eu vou deixar as informações gerais para o final. Vamos focar aqui no que nos interessa, tá certo? Então, como vocês podem ver, o fundo está 98% já investido, né? Apenas 2% em caixa. Não houve reciclagem de carteira no mês de março, ou seja, o gestor segurou e manteve todas as suas posições. Aqui no gestor, né, não tem exposição direta a risco corporativo de produtores pessoa física, salvo engano, acho que nunca teve. O número de cotistas vem crescendo muito devagar, está com 3.696 cotistas, né? E duration de 1,7 anos, que é uma duration relativamente curta, né, para títulos de crédito, e um spread da carteira equivalente a DI mais 4,65 e um rendimento equivalente, né, tributável a 145% do CDI, tá? Então esse equivalente seria mais ou menos você pegar um CDB de um banco pagando 145%, por exemplo. Desempenho, tá? Foi o desempenho recorde na história do fundo, né? Uma história curta, mas ainda assim é um desempenho recorde, né? O fundo pagou R$ 1,40 por cota, o que dá um yield mensal aí de 1,44%, né? Bastante relevante, né? Que estão os resultados do fundo, né? O yield que a gente vai ver com mais detalhe aqui, a atribuição de performance por título, né? E o resultado contábil dos respectivos títulos. E aqui a gente chega, né, no seu maior resultado distribuído até agora, 1,45, né, de yield por cota, né, o que dá aí eles colocam aqui um yield cross-up, que seria o equivalente, se você fosse pagar um título de, por exemplo, um CDB, né, pagando a menor alíquota aqui de 15%, seria o equivalente aí a 1,71% ao mês, tá? Lembrando que os FIAGos, né, assim como os fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda para o investidor pessoa física no tocante aos rendimentos, tá certo? Então aqui está o histórico, né, de rendimentos do fundo. O fundo vem sistematicamente pagando mais de 1% ao mês, né? Claro que há uma variação aqui, mas o fundo tem conseguido entregar bons resultados. Aqui a distribuição por valor absoluto, né? Em janeiro entregou R$ 1,32, em fevereiro R$ 1,13, em março a distribuição recorde de R$ 1,40 por cota, tá? Em relação ao preço patrimonial aqui e cota de mercado, ele está negociando bem em linha, né? De vez em quando fica com um prêmio um pouco maior, às vezes um ágio um pouco maior, mas não há um grande deslocamento, né? Vê que a cota patrimonial fechou levemente aqui abaixo da cota de mercado, então um pequeno ágio aí na cota de mercado, terminando 96,98, a cota patrimonial 96,35, né? O fundo ele não costuma negociar com grandes descontos, pelo contrário, né? Historicamente ele até já negociou com um ágio maior. Em relação ao volume, um volume dele não é dos maiores, né? Até pelo pequeno número de cotistas que ainda tem. Então aqui o gestor ressalta, né, que foi o melhor desempenho nos seus 16 meses de história. É uma história ainda um pouco curta, mas é uma história positiva, né? O mês de março ele contou com 5 dias úteis a mais, né, que os anteriores. Então isso, né, para os títulos, né, indexados ao CDI é bastante relevante. Comenta rapidamente sobre o mercado primário, né, que o mercado está aquecido. Eles rejeitaram aqui 4 e ainda estão analisando 6, se vão entrar, se não vão, né? E aí pode ter movimentação mais para frente ou não. E atualmente, hoje, né, como a gente já viu, 98% do patrimônio líquido está investido em 16 CRAs de diferentes devedores, portanto, uma diversificação boa e uma taxa média aí de CDI mais 4,65 ao ano, tá? Também uma rentabilidade elevada, tá? Aqui o gestor traz um estudo aqui do CPEA em relação ao agronegócio, mostrando que esse ano estão com expectativas aí muito boas em relação ao setor do agronegócio, que deve superar o ano passado, tá? Aqui está a carteira de crédito do fundo, né? São 16 CRAs, todos
com devedores diferentes. Chama a atenção aqui do indexador, né? O gestor está 100% hoje alocado em CDI, já desde alguns meses atrás, né, quando teve aquele ameaça de deflação, a parte de indexado ao IPCA foi zerada, o gestor rapidamente trocou, então ele não sofreu com a deflação que muitos fundos de papel, por exemplo, né, de fundos imobiliários de papel, sofreram um pouco com a deflação. Esse gestor, né, esse fundo conseguiu passar aí incólume a deflação que teve, porque ele fez esse câmbio nos indexadores, tá? Em relação ao rating, né, que seria a qualidade de crédito, apenas 2 são classificados aqui. A Minerva, né, que é a BIF3, tem ação na Bolsa, né, grande empresa aí, empresa multinacional, né, com classificação excelente. E a Cressol, que tem uma classificação A, com perspectiva negativa, mas ainda assim uma classificação A, que a gente pode falar um pouco mais dela. As outras não tem, mas não significa necessariamente que são títulos arriscados, tá? Isso aí é apenas que às vezes o volume não compensou, a empresa não é uma empresa tão grande assim que justifique, né? Porque tem um custo você ter o seu crédito avaliado também, não é de graça, né? E certamente a JGP, que é uma das maiores casas de investimento no Brasil, tem lá os seus processos internos, tá? A distribuição setorial, né? Então, são 16 CRAs distribuídos setorialmente desta forma aqui, 26% em revenda, 12% cooperativa, 10% sucro alcooleiro, 9% trading, 10% extrativismo florestal, 8% bioinsumos, 7% frigorífico, 6% bioenergia, 5% fertilizante sementeira e 2% financeira, né? O financeiro aqui é, na verdade, o caixa, né? Quando está com apenas 2% de caixa, a Selic está alta, então o caixa também não é um detrator da carteira, pelo contrário, às vezes até ajuda, né? Então, como eu comentei, né, a questão dos indexadores aqui, o fundo vinha com uma pequena alocação, é verdade, né, nunca foi majoritária no IPCA, mas setembro ele já, né, saiu aqui de agosto para setembro, ele já caiu de 9 para 3, e a partir de outubro de 2022, ele está aí 100% exposto no CDI, né? Se mais para frente, talvez o CDI, o Banco Central realmente baixar os juros, talvez o gestor faça alguma movimentação, mas eu não acredito que seja algo assim muito diferente do que a gente viu ali, talvez volte no máximo aí para 10, 11, 15%, mas eu acho difícil que o fundo tenha preponderância em PCA. Eu acho que CDI é o principal deles, né? Vamos falar dessa empresa, né, Cressol, são muitas empresas aqui para a gente comentar. A Cressol, para quem não sabe, é uma cooperativa de crédito, tá? Sediada no Paraná. Então, administra ativos de aproximadamente aí 10,25 bilhões de reais, né? Mais de 240 mil cooperados, né? O lucro líquido desse sistema foi 293 milhões de reais em 2022, vis-à-vis 208 milhões em 2021, né? Aqui está alguns indicadores, né? O ROI 17,1, índice de eficiência 45, né? Caiu de 60 para 45, patrimônio líquido aumentou, ativos totais também aumentou, né? Então, lógico que tem mais ativos aqui, não vou falar aqui de cada um para não ficar muito extenso, tá? Mas você pode vir aqui e ler. Vamos falar agora para algumas informações gerais. Se você ainda não viu os outros vídeos no canal, como eu falei, né, o Fiagro ele é similar, tem uma estrutura de tributação similar aos fundos imobiliários. Você é isento de imposto de renda para os rendimentos, né, pessoa física, e paga, né, apenas se tiver alienação com ganho de capital, né. É um fundo fechado, evidentemente, né, ele é negociado em bolsa, portanto não tem ali o risco de tomar resgate e ter que vender os títulos no mercado. Taxa de administração e gestão aí dá 1,18, né, sendo 0,18 de administração e 1 de gestão, e o fundo possui uma taxa de performance de 20% sobre o QCD ao CDI, mais 2% ao ano, tá certo? Então aqui a gente já viu, né, o fundo da JGP, uma das maiores casas do Brasil. Então esse era um vídeo mais aí de manutenção, que a gente já tem outros vídeos no canal. E se você gostou, deixa um like, não deixe de se inscrever no canal. Valeu!